Olá pessoal, mais uma vez aqui gravando vídeo para o canal e dessa vez eu escolhi ler uma biografia. Eu sempre tenho por hábito ler biografias, pelo menos uma por ano, de um autor que eu gosto. E esse ano a biografia que eu li foi essa biografia aqui sobre o Renato Russo, Filhos da Revolução, Carlos Marcelo, da editora Planeta. Bom, geralmente eu evito fazer vídeos aqui no canal para falar mal de algum livro. Se eu li o livro e não gostei, simplesmente eu não falo nada. Mas esse livro aqui me chamou a atenção, primeiro, porque eu sou fã do Renato, né? Mas me chamou a atenção principalmente porque eu vejo o descuidado das pessoas ao escrever um livro sobre uma pessoa de relevância. Por quê? Praticamente 140 páginas, 130 páginas do livro, vocês só vão encontrar informações políticas incorretas. Tá? Hoje, historicamente, é demonstrado historicamente que são incorretas. Então, quando eu me proponho a escrever um livro sobre a biografia de um autor, pelas biografias que eu já li, é o seguinte: eu falo sobre o autor e aí falo sobre o contexto histórico em que ele está vivendo. Aqui me parece que o autor quis fazer ao contrário. Ele quis dar um contexto histórico de mais de 100 páginas para aí começar com alguns aprofundamentos sobre o Renato Russo. Eu cito, por exemplo, aqui a biografia do Dostoiévski, de 5 volumes, do Joseph Frank. Né? Você está escrevendo um livro sobre o autor, você não está escrevendo um livro sobre política. Então, boa parte desse livro, o autor se propõe a fazer militância, como se naquele momento, ali no período militar, aqueles jovens só queriam liberdade, vem falar da UNB, de uma opressão. Bom, o que hoje nós sabemos que havia sim uma ameaça no Brasil. Eu posso citar aqui, por exemplo, o livro 1964, O Elo Perdido, onde existe ali fontes primárias, né, que mostram essa ameaça. E aí o autor, numa biografia do Renato Russo, vem mostrar que ali eram só jovens, enfim, bota a classe artística toda como vítima daquela situação. Vem falar muito da questão da censura, né? Tem um outro livro, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon, que vai mostrar que a censura não é da forma que era feita, inclusive entrevistando alguns censores, entrevistando também alguns artistas que mostram quão era fácil naquela época passar pela censura, enfim. Mas o que me chama a atenção é essa má qualidade, essa inversão. Eu gasto mais de 100 páginas para poder falar do contexto histórico enquanto eu estou fazendo a biografia de um autor, ao invés de fazer o contrário. Então, assim, se você busca um livro para poder saber mais sobre o Renato Russo, sobre... Aqui tem praticamente nada sobre a trajetória intelectual dele. Vai falar de que o pai levava para poder assistir concertos, de óperas, enfim, obras teatrais, mas não fala da solidez da formação intelectual do artista que ele era, né? Se você pensa que aqui você vai encontrar algum detalhe sobre álbuns, você também não vai encontrar, muito pouca coisa, tá? A exemplo de outras biografias de bandas aqui, como Paradise Lost, lançado no Brasil, ou como a biografia do Opeth, feita pela a editora, se não me engano, a Estética Torta. Nesse aspecto você vai encontrar muito mais detalhes. Então, assim, me parece que foi um autor que quis escrever um livro sobre o Renato Russo, mas ele se perdeu escrevendo sobre política, sobre o período de doença do Renato, mais algum tipo de divagação, de aprofundamento, né? Quando você vê muitos biógrafos que vão atrás das cartas trocadas pelas pessoas, das mensagens, enfim. Aqui você não vai encontrar isso com profundidade. É lastimável. Recomendo a você que goste do Renato Russo, vai para o YouTube, procura os documentários, as entrevistas do próprio Renato, que você vai obter informações muito mais interessantes e profundas do que você vai encontrar nessa biografia aqui. Enfim, dinheiro jogado fora. É uma pena, como eu disse, não gosto de falar mal de algum livro não, mas
O Renato Russo é um autor um artista, enfim, que eu gosto muito e prezo e acredito que é um dos últimos ali grandes autores no âmbito musical que nós temos ali entre início de 80 e 90, quando ele morreu em 96. Enfim, uma pena essa obra. Se vocês quiserem essas informações, se vocês quiserem detalhes profundos da vida do Renato, não recorram a esse livro, tá? Um abraço e até a próxima.